aqui para mim. É uma denúncia gravíssima que até agora nenhum outro pré-candidato fez. Aliás, o que o Renan no Nordeste combateu nos últimos dias em relação a crime organizado, facção, é algo gigantesco e amedrontador, porque o próprio Renan foi ameaçado. Essa questão da BEA é importantíssima. Tô vendo, ele usou o recorte da matéria da Carol, lá do Brado Jornal, aí no vídeo. Importantíssimo esse caso. Vanessa Moreira. Pois isso que o Renan está falando é a grande realidade da Bahia, né? Eu falo aqui direto no Brado Jornal, porque muita gente denuncia, inclusive, muita gente de São Paulo, sul do país, fala da Bahia, fala do Nordeste, como se aqui fosse o grande câncer e a depravação do país. Até em alguns aspectos, de fato, cultural, educacional, mas vamos aos fatos, né? O Renan traz aí uma coisa muito importante. Existe um sabotamento real e classificado ali por parte do PT com qualquer iniciativa de livre mercado. E a indústria do cacau entra nesse processo. Existe esse processo de sabotar aquilo que pode fazer o povo prosperar por ele mesmo. Se o povo tem condição de prosperar, o PT vai fazer com que não aconteça. Porque hoje, quando você vai para o interior da Bahia, o que tem é uma legião de pessoas que há décadas é sustentada pela subserviência estatal. E isso já é desde antes, porque antes do PT, a gente tinha o coronelismo. E o PT fez o quê? O PT simplesmente transformou em um método profissional aquilo que era feito anteriormente pelo coronelismo, por Antônio Carlos Magalhães. Ele só fez profissionalizar. E hoje esse povo que votou no PT para se libertar do coronelismo está preso ao PT e preso às mesmas práticas. Ou práticas ainda piores. Todos são sustentados por auxílios ou por empregos públicos. E quando você vai na eleição para um local desse, você entende o que acontece ali. Através da cultura é impregnada uma torcida de futebol entre o grupo A e B, entre os vermelhos e os azuis, enfim. É isso que acontece no interior do estado. É uma torcida de futebol que, na verdade, é uma torcida pela existência. Aquele grupo que apoia X, se X ganhar, terá empregos. O de cá, se ganhar, terá empregos. É assim que funciona no interior do estado e assim o PT consegue manter uma legião de pessoas dependentes e subservientes a ele, simplesmente abraçando todas as práticas que aí estão. Kessia Reis. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava na região sul da Bahia, eu fui em Ilhéus, eu fui em Itabuna, eu conversei com produtores rurais, eu conversei com o povo que produz cacau, e assim, é uma situação muito triste o que está acontecendo. Eu conversei com uma pessoa mesmo que ele tem 1 hectare de terra. E ele falou assim, poxa, eu achei que eu ia voltar a produzir porque ele foi muito impactado pela vassoura de bruxa e simplesmente ele tomou empréstimo e agora do nada o arroba do cacau despenca. E vale ressaltar que esse cacau que está vindo da África é cacau de sangue. É cacau que tem exploração escrava, que tem exploração infanto-juvenil. E eu não estou falando, tem que permitir aqui no Brasil, não, que isso é abominável. Mas só que como é que o produtor daqui vai competir se ele está todo certinho, se ele está com os seus trabalhadores CLT, não sei o quê, e está vindo um cacau de fora que já é de baixa qualidade, com risco fitossanitário, tem inclusive uma praga da África que é pior que a vassoura de bruxa, e está vindo para cá com risco de contaminar o cacau daqui, sendo que a gente ainda não se recuperou da vassoura de bruxa. Tem um cara chamado Luiz Henrique Timóteo, pesquisem sobre esse cara. Ele fala descaradamente que ele foi lá em Rondônia, ele pegou a vassoura de bruxa, ele trouxe aqui para a Bahia, e se você vê da forma como foi feita, não tem como ter sido natural. E várias lideranças do PT que faziam parte da CEPLAC, tem um, inclusive, que depois virou prefeito de Itabuna, conhece a história de como foi que o PT chegou ao poder aqui na Bahia. Justamente tomando essas prefeituras, se perpetuando no poder, tirando os malvados coronéis do cacau, simplesmente para questão eleitoral. E vejam também no YouTube o documentário UNO, que vocês vão ver exatamente do que eu estou falando. Rapaz, esse negócio é assustador, né? A esquerda, eles são
muito mais Ardilosos, né? ardilosos, exatamente. O que você pensa? Inclusive, eu e o MBL Bahia, justamente do Sul, estamos produzindo um documentário sobre isso, sobre tudo que a gente viu, sobre entrevista, pessoas falando. Tem um senhorzinho, Timóteo, você vai gostar dele, ele fala na cara. Todo mundo sabe que foi o PT que trouxe a vassoura de bruxa pra cá. Olha aí, parabéns, Kessia. Coloca os aplausos para você também, Kessia, como militante aí, pré-candidata, e o trabalho do MBL e o pré-candidato aí, o Renan Santos. Primeiro, o único candidato com um discurso de direita. Eu escrevi lá no meu stories, Vanessa. Aí um bocado de gente. Eu tô fazendo uma limpeza gradual no meu Instagram. Timóteo, Renan Santos. Não adianta chorar, reclamar. Argumente. Ele não é o único candidato com discurso de direita? Flávio Bolsonaro tá fazendo um discurso de esquerda. Você sabe disso. Aliás, acho que você, bolsonarista, não sabe nem o que é direita e esquerda. Tô falando com a galera um pouquinho mais inteligente. Então, não adianta chorar. Aliás, pra você que tá chorando com esse negócio quando eu falo do MBL aqui, o Júnior Baiano, solta a musiquinha pra esses caras aí do Chora Não Bebê, por favor. Chora não, bebê. Chora não. Chora se não gostou. Aí eu abraço MBL, abraço. Vai lá, ouça a Metrópole. Ouça a Rádio Metrópole, ouça a Rádio Grama Verde, pô. Aliás, esse negócio de Grama Verde pegou, viu? Eu vi no X fim de semana, os caras fizeram um card, Rádio Grama Verde. Isso foi a gente, viu? Eu que idealizei esse termo aqui, eu quero os royalties. Eu falei capim verde, porque meu na irmão verdade boi não come grama. Fazer justiça aqui foi o meu irmão que cunhou esse termo. Boi não come grama, boi come capim. E o gado come capim, não come grama. Vocês Então, são tudo fazendeiro do asfalto. Então vai pra lá ouvir Nunca puxação foi pra de roça? saco com rachada, lá o capim verde pra vocês comerem lá. Tudo certinho pra vocês. Vai embora. Alguém tá obrigando você aqui, você tá recebendo, tá sendo obrigado, tô pagando pra você ouvir o programa. Não tô, pô. Liberdade total pra você cair fora, ir lá pra Metrópole, pra Rádio Capim Verde, pro canal do Leandro de Jesus, ouvir Churumela, 2 horas de besteira. Bicho, ontem inclusive eu vi uma entrevista, um corte, né? Do lado do Pitoli, falando do Alan dos Santos. Pode voltar aqui pra mim. Rapaz, eu não sei como a pessoa consegue ouvir aquilo. Bicho, é tão ridículo. Os caras ficam lambendo. É uma idolatria ao mito. A idolatria é um sujeito frouxo. Se fosse um brabo ainda, um frouxo. Vocês não têm vergonha, velho. Aí vai o Bolsonaro sofreu ataques. Aí o Bolsonaro. Como se o sujeito nunca tivesse tido a oportunidade de ser presidente. Meter um PGR petista, ministro do STF petista, ministro do seu governo com passado petista, esquerdistas em todo lugar, fora os cargos do 2º e 3º escalão, autarquias do governo federal que ele meteu centrista e petista. Ainda tem gente, o Bolsonaro é injustiçado e o sistema, ele não sei o que. Tem que ser muito boiola pra ficar ouvindo esse negócio. Só com todo respeito.